Olá pessoal, hoje vamos falar mais um pouco sobre o Fortran e a moeda Rune, que é a moeda usada dentro desse ecossistema e que teoricamente tem um grande potencial de valorização. Vamos relembrar o que é o Fortran e fazer algumas análises da relação do preço da Rune com as demais moedas, principalmente o Bitcoin, e analisar se vale a pena comprar Rune como investimento. Lembrando que eu já gravei 3 vídeos aqui no canal sobre esse projeto, explicando como você pode ganhar juros aplicando suas criptomoedas na Liquid Pools do Fortran. Eu vou deixar os links para esses vídeos aqui na descrição deste vídeo. Recapitulando então o que é o Fortran, basicamente o Fortran é uma exchange descentralizada que permite a troca de tokens de diferentes blockchains. Diferente das demais exchanges descentralizadas, como por exemplo aqui o Uniswap e a SushiSwap, que só permitem a troca de tokens pertencentes ao mesmo ecossistema. A Uniswap, por exemplo, só permite a troca de tokens ERC20, que são os tokens criados dentro do ecossistema do Ethereum, e a SushiSwap só permite a troca de tokens criados no ecossistema da Binance Smart Chain. Além de permitir a troca de tokens de diferentes blockchains, o Fortran também garante uma proteção contra o impermanent loss, que é um risco que os investidores correm ao aplicar suas criptomoedas numa liquid pool das exchanges descentralizadas. O conceito de impermanent loss é explicado no meu vídeo Ganhe Juros Investindo no Fortran, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E conforme já mostrei nos meus vídeos anteriores, para investir nas liquid pools do Fortran, ou para fazer swap de moeda, você pode vir aqui no site do fortran.org, clicar aqui em Pool, descer mais um pouquinho aqui, clicar aqui em ForSwap, que é uma das interfaces disponíveis para interagir com o ecossistema do Fortran, que eu tenho usado ultimamente. Depois clicar aqui no ForSwap, você terá duas opções aqui, ou você usa o ForSwap pelo próprio browser, ou você pode instalar um aplicativo no seu desktop, eu prefiro, vamos rodar aqui pelo próprio browser. E aqui no dashboard, que já abre por padrão, você terá acesso às informações de todas as pools disponíveis. Aqui você pode ver o rendimento anual que a pool está dando no momento. Esse rendimento é dinâmico e depende de vários fatores, como por exemplo o volume de swaps que tem dentro da pool. E aqui você tem duas opções, ou você adiciona suas criptomoedas na Liquid Pool, ou você troca uma moeda pela outra. Né? Aqui no caso, para trocar Luna por Rune, UST por Rune, Bitcoin por Rune. Claro que para realizar essas operações, nós precisamos ter uma carteira conectada primeiro com fundos. Você precisa subir aqui, clicar em Connect, escolher a carteira de sua preferência que você usa. No meu caso, MetaMask. Só clicar em Connect, pedir sua senha. Pronto, já está conectado. A partir daqui você pode fazer o swap ou adicionar fundos nas Liquid Pools. Algumas pessoas comentaram no meu vídeo anterior que após aplicarem algumas moedas em uma Liquid Pool, elas não sabiam o que fazer para ter visibilidade da aplicação. Basta você clicar aqui em Liquid, após ter sua carteira conectada. E aqui você pode ver em qual pool você tem moedas. Basta você clicar nesse íconezinho aqui. Ele te levará para um outro aplicativo, cobrindo aqui as informações por questões de privacidade. Mas aqui você pode ter todas as informações das suas aplicações. Bom, agora eu quero falar um pouco mais sobre o potencial da moeda Rune. Seguindo a lógica de como funciona o Fortran, o market cap do Rune vale 3 vezes mais o market cap de todas as outras moedas depositadas nas Liquid Pools. Ou seja, se existem 50 milhões de dólares depositados nas Liquid Pools, em Bitcoin, Ethereum, BNB, que é a moeda da Binance, e as demais moedas, o valor do market cap da Rune valerá 150 milhões de dólares. Isso porque todas as Liquid Pools elas precisam de uma relação de 1 para 1 com o Rune. Por exemplo, se na Liquid Pool do Bitcoin houver 1 milhão de dólares em Bitcoin, haverá 1 milhão de dólares em Rune. E a rede do Fortran funciona através do sistema de Proof of Bond, que é parecido com o Proof of Stake. Né? Os nós que estão rodando lá o software do Fortran, eles precisam ter uma quantidade 2 vezes maior do que o valor depositado nas Liquid Pools. Ou seja, se houver 50 milhões de dólares alocados na Liquid Pools em Rune, haverá 100 milhões de dólares alocados na rede pelos nós como garantia. Isso é um mecanismo de proteção que os desenvolvedores encontraram, né?
quem fez o design do Fortran, para garantir que não haja trapaça, né, dos nós. Não adianta eles roubarem, por exemplo, 50 milhões de dólares que estão alocados na Liquid Pool, se eles vão perder 100 milhões de dólares, né, que está lá depositado como garantia. Então existe essa relação aí de 1 para 3, né, dentro do Fortran. Aqui no site do Fortran, se nós formos aqui em estatísticas, podemos ver aqui que hoje existe um total de 508 milhões de dólares depositados na Liquid Pool do Fortran, isso contando com o Room. Então o valor total, né, depositado nas demais moedas seria metade disso, aproximadamente 250 milhões. Nós temos um total de 21,79 milhões de Room depositados nessas Liquid Pools. E um outro dado interessante aqui é a quantidade total de Room depositado pelos nós, né, como garantia, conforme eu falei. Acredito que seja 67 milhões de Rooms aproximadamente, né? Hoje, pelo valor de mercado, dá isso aqui, 792 milhões de dólares. Vamos guardar essas informações, né? Essa, aproximadamente 792 milhões de dólares, ou 67 milhões de Room, como garantia. Quantidade total de moeda dentro da Liquid Pools, de Room, né? 21,79 milhões. E o valor total de mercado. Temos também o preço de mercado hoje do Room, 11,66 dólares por Room. Esse valor é fácil de chegar. Basta você pegar metade disso aqui, dividir pela quantidade total de Rooms depositados dentro da Liquid Pools. Isso dará aproximadamente 11 dólares e 66 centavos. Então, vamos guardar essas informações. Aqui está então um resumo de todas as informações. Como esses dados são dinâmicos, eles estão um pouquinho diferentes do que eu já tinha coletado aqui alguns minutos atrás, ele já mudou um pouco. Vamos usar esses números aqui como referência. Então hoje nós temos um total de 512 milhões de dólares depositados no Fortran, né? E temos um total de 21,74 milhões de Rooms alocados nessa Liquid Pools e aproximadamente 67 milhões de Rooms sendo usado como garantia pelos nós, né? Isso dá mais ou menos 800 milhões de dólares. O preço do Room, então, 11,8. Essa conta é mais ou menos fácil de fazer, conforme eu falei. Basta pegar o total depositado no Fortran, na Liquid Pool, que é o valor 512 milhões de dólares, dividir por 2, porque lembre-se, dentro do Fortran é uma relação de 1 para 1, né? Se existe 1 milhão de dólares na Liquid Pool do Bitcoin em Bitcoin, haverá 1 milhão de dólares em Room. Então temos que dividir por 2 o tamanho do mercado e dividir pela quantidade de moedas Room depositadas dentro do Fortran, que dá aproximadamente 11,8, que é exatamente o preço de mercado. E um dado interessante é que hoje a quantidade de moedas que estão alocadas pelos nós para serem usadas como garantia dá 800 milhões de dólares, o que seria capaz de elevar a liquidez total da rede para 800 milhões de dólares, né? 400 milhões de dólares em Room. É só um dado a mais aí. Se isso acontecesse, se nós subíssemos aqui a liquidez total do Fortran de 512 para 800, de 512 milhões para 800 milhões, o preço do Room, seguindo essa proporção aí, seria de 18 dólares. As conclusões que podemos chegar disso é quanto mais capital depositado nas Liquid Pools, maior o preço da Room, isso é óbvio, né? Quando eu falo capital depositado em moedas diferentes de Room. Mas quanto mais Room depositado nas Liquid Pools, menor será o valor da Room. E o valor determinístico da Room hoje é bem menor que o valor de mercado. Deixa eu explicar aqui o que seria o valor determinístico. O valor determinístico, então, é o valor total depositado nas Liquid Pools do Fortran em moedas diferentes da Room, dividido pelo número total de moedas Rooms em circulação. Apesar de termos somente 21,74 milhões de Room depositados nas Liquid Pools, mais aqueles 67 milhões de Rooms usados pelos nós da rede como bond, né? Na verdade, existem hoje um total de 300 milhões de Room em circulação no momento, em todo o mercado. Ou seja, nem todos os Rooms que existem estão alocados dentro do ecossistema do Fortran. Muitos outros Rooms aí estão espalhados pelas exchanges, os desenvolvedores, né, receberam
como parte de pagamento, todo mundo que participou do projeto. E hoje esses Runes não estão dentro do ecossistema. Mas se por acaso todo esse Rune em circulação for alocado dentro do ecossistema do 4chain, o valor determinístico, né, seria de 2,56 hoje, ao invés daquele 11,8. Para fazer essa conta, basta dividir aqui os 512 milhões de dólares que temos hoje, total depositado lá, dividir por 2, né, e multiplicar por 3 e dividir por 300 milhões de Rune, que daria 2,56 dólares. Então, com esses dados, a gente pode fazer alguns cálculos aqui para poder saber o que esperar do valor do Rune no futuro, né? Nós sabemos que o total de Rune em circulação será 500 milhões, nunca passará disso, isso é por design do projeto. Se nós considerarmos, por exemplo, a Uniswap e a SushiSwap hoje, elas juntas têm uma liquidez total de 7 bilhões de dólares, enquanto que o 4chain hoje é mais ou menos 500 milhões de dólares, né? Se considerarmos que o 4chain tem toda a capacidade de se igualar a esses dois mercados juntos, vamos considerar 7 bilhões de dólares, né? Isso daria um market cap ao Rune de 21 bilhões de dólares. Lembre-se, é sempre 1 para 3. Se temos 7 bilhões de dólares depositados em moedas diferentes do Rune, o market cap do Rune será de 21 bilhões de dólares, é sempre 3 vezes mais. E se considerarmos que todos os 500 milhões de Rune estejam alocados dentro do 4chain, isso dará o valor de 42 dólares por Rune. Isso é uma conta conservadora, né? Que esses 42 dólares aqui seria o valor determinístico. Se hoje o valor determinístico do Rune é mais ou menos 2,50 e o valor de mercado está aí em 11 dólares aproximadamente, vamos considerar aí 4, né? 4 vezes 2,50 dá 10. Então podemos esperar aí, talvez, algo em torno de 160 dólares por Rune. Num futuro não muito distante, né? O 4chain vem crescendo num ritmo bem acelerado e como ele possui várias vantagens aí, né, com relação ao Uniswap e ao SushiSwap, acho que ele tem tudo para conseguir alcançar o market cap desses dois projetos juntos. Então por hoje é só, pessoal, espero que tenham gostado. Por favor, deixe seu like, comentários, compartilhe esse vídeo com alguém que também possa estar interessado, né, nesse assunto. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.